A história de Jesus Cristo é incrivelmente familiar para qualquer um que esteja familiarizado com o cristianismo e a Bíblia. No entanto, o período histórico em que Jesus viveu também é de grande interesse para historiadores e arqueólogos, e encontrar evidências do cristianismo primitivo, através de textos e artefatos religiosos, é tão emocionante para os estudiosos da história quanto para os estudiosos da religião. Sejam textos não descobertos que lançam alguma luz sobre a sociedade e a cultura em torno da ascensão do cristianismo, ou datando definitivamente um local sagrado. Os arqueólogos estão sempre fazendo novas e interessantes descobertas. O Evangelho oculto da infância de Jesus. A história de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, é conhecida e contada muitas vezes, mas muitas pessoas desconhecem o conjunto de documentos conhecidos como Evangelhos Gnósticos, que foram compilados pelo povo gnóstico e descobertos pela primeira vez em 1945, no Vale do Baixo Rio Nilo. Mais documentos foram descobertos nas décadas seguintes, e agora há 52 textos identificados, comprometendo 13 livros de histórias e ensinamentos extrabíblicos que são marcadamente diferentes do que está contido no Novo Testamento. Embora muitos cristãos duvidem da proveniência desses documentos e não os considerem textos religiosos sagrados da mesma forma que os livros da Bíblia, outros acreditam que eles oferecem uma visão incrivelmente valiosa de como era o mundo quando o cristianismo começou a surgir. Um desses textos é um relato chocante chamado Evangelho da Infância de Tomé, que remonta ao século II, e fornece o que muitos cristãos acreditavam ser um relato herético da infância e juventude de Jesus Cristo dos 5 aos 12 anos. O conteúdo deste Evangelho da Infância de Tomé é fácil ver porque os cristãos o consideram tão herético quanto Jesus retratado em suas páginas. Tem pouca ou nenhuma semelhança com o amoroso e gracioso Filho de Deus relatado na Bíblia. Nesses textos, o jovem Jesus é precoce e muitas vezes vingativo, pois exerce seu poder e autoridade sobre as pessoas ao seu redor e lentamente aprende a usar sua influência para o bem. Ele usa um menino que destrói poças de água que Jesus criou para murchar até morrer, enquanto mata instantaneamente uma criança que bateu em seu ombro antes de cegar seus pais. Ele também se opõe a figuras de autoridade em sua vida, incluindo seu pai, José, cujas tentativas de discipliná-lo foram ineficazes, e vários professores foram humilhados em suas tentativas de educar o jovem Jesus. No entanto, esses atos de crueldade são intercalados com milagres graciosos, incluindo a ressurreição. Cientistas descobrem que o túmulo de Jesus Cristo é mais antigo do que as pessoas pensavam. A Igreja do Santo Sepulcro nas profundezas da Cidade Velha de Jerusalém é um lugar incrivelmente importante e sagrado para os cristãos de todo o mundo, porque o culto acredita que ela contém dois dos locais mais sagrados do cristianismo. A primeira delas é o local onde Jesus foi crucificado. E o segundo é o que se acredita ser o túmulo vazio de Jesus, onde ele foi enterrado e posteriormente ressuscitado. A tumba, que consiste em uma antiga caverna de calcário, cercada pela igreja que foi construída para cercar o lugar sagrado, é incrivelmente antiga. No entanto, então Collos recentemente contestou. Há muito tempo ideias sobre o quão antigo é o local a estimativas anteriores do calcário que compõe a caverna e dataram o local para 1000 anos atrás na época do período das Cruzadas, mas testes mais recentes e arqueológicos avaliações situaram o local em mais de 1700 anos, datando de 345 DC. Esta análise recente foi realizada testando os produtos químicos nos vestígios arqueológicos para determinar quando eles foram expostos à luz pela última vez. E esses resultados se alinham com o que comumente se acredita sobre a localização do túmulo de Jesus Cristo, fornecendo mais evidências para apoiar que este é realmente o local arqueológico correto de extrema importância histórica para o cristianismo. Um estudo arqueológico realizado um pouco antes também descobriu que a tumba nunca havia sido movida, fortalecendo ainda mais as evidências. Este estudo ocorre quando a tumba foi aberta para visualização pública pela primeira vez em centenas de anos, para que cientistas e arqueólogos pudessem trabalhar na restauração de um santuário dentro da tumba conhecida como retícula, o que permitiu oportunidades para estudos mais completos do que nunca para tomar lugar. Historicamente, existem vários relatos antigos que afirmavam que Constantino foi o primeiro imperador romano, que fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano e encorajou monumentos em grande escala para Cristo, localizou e protegeu o túmulo. Anteriormente,
Porque o túmulo foi destruído e reconstruído em 1099, muitos historiadores tinham dúvidas se realmente era o mesmo local que os romanos identificaram e descobriram. Mas de acordo com esta recente descoberta arqueológica, que atualiza a idade do túmulo em aproximadamente 700 anos, o termo protegido dentro da Igreja do Santo Sepulcro poderia muito provavelmente ser o famoso túmulo envolvido na história da Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo. Dunbar, um ex-arqueólogo da cidade de Jerusalém, afirmou que podemos não estar absolutamente certos de que a Igreja do Santo Sepulcro é o local do sepultamento de Jesus. Mas certamente não temos outro sítio que possa reivindicar quase tanto peso, e o sítio certamente possui um significado arqueológico impressionante, independentemente de sua proveniência. Esperamos que futuros estudos e análises possam nos contar mais sobre a história desse local incrível. O papiro encontrado em uma máscara de múmia pode ser a cópia mais antiga conhecida de um evangelho. As múmias cuidadosamente preservadas do Antigo Egito podem nos dizer muito sobre como as pessoas viviam há muito tempo, bem como elementos da cultura antiga. No entanto, às vezes essas múmias podem revelar vislumbres surpreendentes do passado que fazem até mesmo arqueólogos experientes dar uma segunda olhada. Em um caso recente, uma equipe de pesquisadores descobriu um fragmento do que se acredita ser uma cópia do Evangelho Bíblico de Marcos dentro da máscara de papiro. Embora tenha havido várias descobertas de fragmentos de textos bíblicos primitivos, essa descoberta parece datar de 1980, que é significativamente anterior a qualquer outro texto evangélico descoberto até agora. Anteriormente, o prêmio de fragmento mais antigo pertencia a um trecho do Evangelho de João, que datava de 200 DC, tornando essa nova descoberta mais de 100 anos mais antiga. Esse fragmento pode ser datado comparando com os demais textos e fragmentos de papiro que foram encontrados dentro da máscara da múmia, e então analisando esses resultados, juntamente com a caligrafia dos documentos. A datação por carbono também foi realizada para complementar e verificar ainda mais esses resultados. Além disso, alguns dos textos que foram encontrados ao lado do Evangelho de Marcos também foram considerados historicamente significativos, incluindo textos gregos clássicos, documentos comerciais, cartas pessoais, textos filosóficos e até cópias de histórias de Homero, o famoso poeta grego. Então, o que um fragmento do Evangelho de Marcos estava fazendo dentro de uma máscara funerária de múmia? A resposta não é tão misteriosa quanto você imagina. A ornamentação elaborada e o sarcófago de ouro que muitos imaginam quando pensam em múmias egípcias antigas era apenas típico da classe muito rica. Aqueles que não podiam pagar tais luxos usam a técnica que envolve cola e tinta de papiro, muitas vezes usando o papiro reciclado para diminuir ainda mais a despesa. Semelhante aos comerciantes modernos que usam jornal para embrulhar itens. Foi uma dessas múmias que continha um fragmento do Evangelho de Marcos que tanto entusiasmou os cientistas, que foi revelado através de uma técnica que remove cuidadosamente a cola sem estragar as palavras por baixo. Esta pode ser uma técnica controversa porque o processo de restauração do papiro deixa a máscara de múmia original destruída, e há muito debate sobre o valor de arruinar um artefato histórico na chance de que algo valioso seja impresso nele. Mas, pelo menos neste caso, o esforço certamente valeu a pena, levando a um avanço emocionante para os pesquisadores. Embora as palavras reais que foram reveladas no papiro ainda não tenham sido publicadas, elas devem ser lançadas em um volume com outros textos recuperados de máscaras para que outros pesquisadores possam analisar melhor os resultados, esperançosamente levando a uma decisão final sobre a autenticidade desses importantes documentos. As pessoas hoje te chamaram de rei. Elas acham que é o Messias. Quem vocês acham que eu sou? Você é o Filho de Deus. E se ele não for o escolhido? Estamos arriscando nossas vidas pelo quê? Ele nos mostrou seu poder. Precisamos ter fé nele. Não temam. Acreditem em Deus. Acreditem em mim também. Vocês conhecem o caminho que estou seguindo.
Não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O início e também o fim. Meu Senhor, eu tenho esperado a morte chegar. Não haverá mais mortes, ou luto, ou choro, ou dor. Eu estou tornando tudo novo. Sim. Eu voltarei em breve. Que a graça do Senhor esteja com todos os povos de Deus.